Olá, queridos, você está na Jornada Bíblica, seja muito bem-vindo. E vamos dar continuidade ao texto de hoje, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Vamos falar hoje sobre o nascimento de Jesus. E o texto bíblico diz assim: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, meus amados, vamos aprender mais hoje sobre esses versículos bíblicos. O que eles falam para nós? Qual é a revelação do nascimento de Jesus? Qual o significado do nome de Jesus? Por que José resolveu deixar Maria e depois ele decidiu mudar de opinião? Fique comigo e vamos aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Estamos na jornada bíblica. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. No mundo todo, o que geralmente oficializa um casamento é a assinatura de um contrato, de uma certidão, de um documento. Na cultura judaica, essa aliança era verbal, era feita um ano antes da consumação do casamento e tinha o mesmo valor de um documento escrito. Foi nesse período de um ano em que Maria estava desposada de José, que ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. É deixado bem claro nas Escrituras, na palavra de Deus, que Maria era virgem nessa época. E isso é reforçado pelas palavras antes de se ajuntarem José e Maria, ou seja, antes de se casarem. E a concepção virginal deduzida pelo relato de Mateus, Mateus escreve, é confirmada de modo bem evidente em Lucas 1, 34, 35. Maria passou os 3 primeiros meses de gravidez na Judéia com sua prima Isabel. Esta sabia que a gravidez de Maria era algo miraculoso, era um milagre, pois sua gravidez também havia acontecido por uma intervenção divina. Isabel estava grávida de João, o batizador. Depois, quando Maria volta para Nazaré, José soube que ela estava grávida. Sendo ele um homem justo, e não querendo infamá-la, intentou deixá-la secretamente, mas foi avisado em sonho para que não fizesse, porque ela estava grávida do Espírito Santo de Deus. Aqui, meus amigos, podemos notar a intervenção divina na vida de José. Havia um contrato de casamento na cultura judaica. O noivo avisava aos pais um ano antes do casamento. E ele já havia dado a sua palavra que iria casar com Maria. Mas aí ele recebe um aviso que ela estava grávida. Como ficou a mente e a cabeça de José? Mas ele, sendo um homem justo, o homem de Deus, ele de forma nenhuma, ele poderia, pela lei de Moisés,
avisar aos sacerdotes e estes apedrejá-la. Mas ele manteve-se firme, esperando um posicionamento dela. E aí Deus interviu através de um sonho. E o anjo do Senhor fala com ele: José, ela está grávida do Espírito Santo de Deus. Versículos 19. Respaldado pela lei judaica, revelada em Deuteronômio 24:1, você pode ver isso lá, José poderia divorciar-se formalmente de Maria, alegando infidelidade dela, uma vez que eles já tinham feito uma aliança matrimonial. Embora ainda não tivesse consumado o casamento, ele poderia ter tornado público o divórcio ou ter feito isso da forma mais discreta na presença de duas testemunhas. Mas como José era justo e piedoso, e como não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Veja, meus irmãos, que o texto fala que ele tentou deixá-la secretamente. Ele não quis escândalo, ele não quis demonstrar sua insatisfação com a família, com os amigos, com a sociedade judaica que ele estava vivendo. Não, ele tentou deixá-la secretamente. E veja, por ser um homem justo, baseado na lei, que ele poderia se divorciar por conta da infidelidade, suposta infidelidade de Maria, que não houve, ele poderia deixá-la discretamente. Mas ele não fez. Ele esperou, e quando nós esperamos em Deus, Deus responde às nossas aflições. Versículo de número 20. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Os versículos de 1 a 17, que nós lemos, provam que legalmente Jesus era filho de José. Mas os versículos 18 a 25 negam que José era o pai biológico de Jesus. Mas era necessário incluir o nome de José, descendente de Davi, na genealogia de Jesus, a fim de enfatizar o direito legal deste ao trono como rei de Israel. Contudo, aqui também era necessário esclarecer que Jesus é filho de Deus e não de José. Veja que José não era o pai biológico de Jesus. José era o pai legal de Jesus. O pai verdadeiro do Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E Jesus tinha uma missão na terra: ser o Salvador do mundo. Versos 21 e 22. E lhe porás o nome de Jesus. Jesus significa Iavé é salvação ou Salvador. E seu equivalente no hebraico do Antigo Testamento é Josué. O fato de José dar esse nome ao seu filho é algo muito importante. Quando um pai dava o nome ao seu filho, estava afirmando que este fazia parte da sua família. E José fez isso e se tornou direito legal ele pertencer à descendência de Davi. Versos 23 e 24. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Esta é uma citação de uma profecia em Isaías 7,14, pelo qual o profeta Isaías consola o rei Acais, o rei de Judá, dos reis Rezim e o rei da Síria, e Peca, o rei de Israel, se uniram-se contra Acais. Isaías diz a Acais para não temer, pois os planos de seus inimigos seriam frustrados. Por isso, essa profecia fala tanto para o rei de Israel, que é citado aqui, quanto para mim e para você. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E o versículo 25, o que é que diz? José não conheceu Maria até que ela desse à luz. Esse versículo deixa bem claro que Maria permaneceu virgem somente até o nascimento de Jesus. Os irmãos e irmãs que Jesus teve depois eram filhos de José e Maria. E José não poderia ter tido filhos de um casamento anterior,
como alguns sugerem. Assim, Jesus não seria considerado herdeiro do trono de Davi se não fosse o primogênito. Bem, meus amigos, hoje finalizamos o capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que tenha compreendido e vamos continuar nessa jornada bíblica. Até a próxima segunda com o próximo vídeo do Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Beijo no coração, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.